Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desta quarta-feira, 29 de junho, uma operação em 5 estados para combater a venda ilegal de ouro. Aumenta o número de armas nas mãos de civis no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, um passageiro de ônibus mata o assaltante e leva a arma do bandido para casa. Estudantes que têm dívidas com o FIES podem negociar o pagamento com descontos de até 99%. E ainda, as padarias de São Paulo investem na entrega a domicílio de quitutes de São João. A expectativa pelo tradicional desfile dos carreiros na festa do Divino Pai Eterno em Goiás. E a celebração a São Pedro e a Bumba Meu Boi no Maranhão. E o destino da onça, que agitou Londrina e deu muito trabalho para ser capturada. É agora no Brasil TV. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, é investigado por uma série de denúncias feitas por funcionários. Essa investigação partiu do Ministério Público Federal, principalmente de funcionárias da Caixa. O presidente da Caixa manteve a agenda dele hoje de manhã. Participou e discursou em um evento na sede do banco em Brasília sobre o Plano Safra. O acesso de jornalistas foi barrado. No discurso com a presença da esposa, Pedro Guimarães disse ter uma vida pautada pela ética. O vídeo foi divulgado pela rádio CBN. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que uma mulher muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos. E uma vida inteira pautada pela ética. Ontem, uma reportagem do site Metrópolis divulgou que Pedro Guimarães foi alvo de denúncia de assédio sexual e moral ao Ministério Público Federal por funcionárias da Caixa. A informação foi confirmada pela TV Globo. Pedro Guimarães está no comando da Caixa desde o início do governo Bolsonaro e sempre foi próximo do presidente. Pedro Guimarães costuma acompanhar Bolsonaro em viagens e tem participado frequentemente de lives com o presidente. A repórter Heloísa Torres conversou com 3 servidoras de carreira da Caixa, que não quiseram se identificar. Elas disseram que sofreram assédio e que os episódios aconteciam na sede da Caixa, em Brasília, e também em viagens de trabalho, quando as equipes se hospedavam no mesmo hotel. Foi o que confirmou uma das servidoras ouvidas pela reportagem. Eu considero um assédio. Ele pediu que eu levasse até o quarto dele à noite um carregador de celular. E ele estava com vestes inadequadas. Ele estava vestido de uma maneira muito informal, de cueca samba canção. E quando eu cheguei para entregar, ele deu um passo para trás, me convidando para entrar no quarto. A cobertura completa sobre esse assunto você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional. O federal fez uma operação para combater o ilegal de ouro em Tocantins e mais 4 estados. Igor Rosa. 150 policiais federais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão em Porto Nacional, Natividade, Conceição do Tocantins, além de outros 4 estados do Brasil. Todos os mandados foram emitidos pela Justiça Federal de Gurupi, no sul do estado. As investigações da Polícia Federal apontam que diversas pessoas de vários estados estariam comprando ouro de garimpeiros ilegais de Natividade na região sudeste do Tocantins, sem procedência e pagando valores menores que o praticado no mercado. Os envolvidos poderão responder pelo crime de receptação e comércio ilegal de ouro. Durante o trabalho, os policiais recuperaram parte do material que foi comprada de forma ilegal. A partir do material arrecadado, da análise dos extratos bancários, de quebra de sigilo, de celular e tudo, nós chegamos a um grande comerciante da região de Natividade e através do monitoramento dele, nós chegamos agora aos receptadores desse ouro que era extraído ilegalmente da Natividade. Está de volta à cadeia no Rio de Janeiro a mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros. Saiu pouco depois das 10 da manhã da delegacia da Barra, em direção ao Instituto Médico Legal. A mãe de Henri saiu da delegacia direto para o presídio de Benfica, onde chegou antes das 11. A mãe de Henri Borel estava na delegacia desde ontem à noite, após uma nova decisão da Justiça. A decisão da 7ª Câmara Criminal acolheu o recurso do Ministério Público do Estado contra outra decisão, em primeira instância, que determinou a soltura de Monique. Nessa decisão anterior, a juíza Elizabeth Machado Louro manifestou preocupação com as ameaças sofridas por Monique dentro da cadeia e disse que a manutenção da prisão não favorece a garantia da ordem pública. Agora, o desembargador Joaquim de Almeida Neto disse que o fato de Monique estar em local sigiloso faz com que não possa haver fiscalização do Ministério Público, além de dificultar que o Estado possa garantir a sua integridade.
Ainda de acordo com o desembargador, a liberdade de Monique havia sido concedida sem determinação de alvará de soltura e não houve comprovação das ameaças alegadas pela defesa da mãe de Henri. A nova decisão também lembra que Monique responde por homicídio praticado com tortura, havendo violência extremada, sendo, portanto, um crime hediondo. Monique e o padrasto de Henri, o ex-vereador Jairinho, respondem pelo homicídio triplamente qualificado do menino em março do ano passado. A defesa de Monique disse que recebe a decisão da Justiça de forma serena e respeitosa, mas ressaltou que discorda veementemente da nova prisão. O número de armas de fogo em circulação no Distrito Federal tem aumentado, é o que mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Rodrigo Serpa. Teve um aumento expressivo de armas de fogo na mão de civis. Os dados vêm aumentando ano a ano até chegar no ano passado, quando mais de 8.500 armas foram registradas aqui no DF. Em 2012, 10 anos atrás, foram emitidos 977 registros. Em 2018, saltou para 3.092. E o número continuou aumentando, até chegar a 8.509 registros no ano passado, uma média de 23 armas registradas por dia em 2021. Os dados mostram que aumentou o número de armas de fogo nas mãos de civis, quando se exclui as forças policiais, empresas de segurança e outras categorias ligadas ao uso de armamento. Em 2020, foram 8.867 armas registradas por cidadãos comuns. Em 2021, o número passou para 13.035 armas registradas, aumento de 47% em um ano. As autorizações concedidas pela Polícia Federal mostram um salto no porte de armas para defesa pessoal. Foram 317 autorizações em 2020 e 581 no ano passado, aumento de 83%. Olha essa história. No Rio de Janeiro, um passageiro que estava armado matou o assaltante no ônibus e foi embora levando a arma do bandido. Foi o primeiro ônibus a sair da garagem da aviação Vera Cruz, em Parada Angélica, por volta das 4 da manhã. Caxias é o destino da linha 018. O ônibus estava lotado. Por volta das 5 da manhã, na rodovia Washington Luiz, altura da Reduc, em Campos Elíseos, 2 bandidos anunciaram o assalto. Testemunhas contaram que um deles estava na parte de trás e o outro na frente, armados de pistolas, e que eles mandaram que os passageiros entregassem os telefones celulares. Um homem que estava sentado no penúltimo banco reagiu e baleou um dos assaltantes nas costas. Um passageiro também acabou atingido na perna. O segundo criminoso conseguiu fugir. O motorista dirigiu até o Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. O assaltante aparenta ter 26 anos e chegou morto ao hospital. O passageiro ferido é Rodrigo Silva, de 43 anos. Segundo a polícia, o homem que reagiu saltou do ônibus levando a arma do criminoso. Os passageiros conseguiram recuperar os telefones celulares. Um ladrão se deu mal ao tentar roubar cabos de energia em Brasília hoje de madrugada. Ele acabou se queimando, ficou preso na galeria e teve que ser resgatado pela polícia. Foi de madrugada perto da Escola Parque da 210 Norte. Os vigilantes da escola suspeitaram que alguém estava furtando os cabos da galeria e chamaram a polícia. Quando os PMs chegaram, encontraram o ladrão preso na galeria. Tinha muita fumaça saindo do poço porque os fios estavam entrando em curto. Os bombeiros foram chamados para tirar o homem de lá. Ele foi resgatado com algumas queimaduras pelo corpo, mas estava orientado e estável. O ladrão foi levado para o hospital de base e a Neoenergia foi chamada para arrumar a fiação. Pescadores reclamam do impacto da instalação de linhas de transmissão e usinas termoelétricas na Baía de Sepetiba, que fica no Rio de Janeiro. Eles dizem que áreas de mangue foram devastadas e que a pesca está se tornando quase que inviável por lá. O peixe sumiu. Na pescaria, passa a noite, entendeu? Eu trazia uma quantidade boa de peixe. Hoje em dia eu já não trago mais. Os pescadores mostram com essas imagens que os barcos voltavam assim. E que agora o trabalho de uma noite inteira não enche mais de uma caixa. Perto dali, uma empresa começou a trabalhar para instalar 4 usinas termoelétricas flutuantes na Baía de Sepetiba, zona oeste do Rio. Essa semana, pescadores de Santa Cruz e Sepetiba fizeram um protesto contra a instalação das usinas.
estão impedindo o livre acesso de ir e vir dos pescadores com as embarcações. Eles denunciam que até o mangue foi invadido. Cortaram mesmo muita árvore de mangue. A Comissão Estadual de Controle Ambiental decidiu que não há necessidade de que a empresa responsável apresente o relatório de impacto ambiental para instalar as 4 termoelétricas flutuantes. O Instituto Estadual do Ambiente afirma que as usinas flutuantes não tiveram licenciamento concluído. Os estudos e documentos técnicos ainda estão em análise. Este professor da UERJ é contra as instalações nesse local. Ele afirma que as termoelétricas produzem energia suja, com emissão de gases do efeito estufa e que poluem a atmosfera, além de impactos associados, como barulho, iluminação à noite e até aquecimento da água. A estrutura da usina ela tem que ser resfriada e para isso ela utiliza a água do mar, ela capta a água do mar e lança essa água depois aquecida, extremamente aquecida, no ambiente, o que vai impactar toda a vida marinha e pode causar sérios danos. Além disso, vários outros tipos de resíduos são gerados nessas estruturas, ou seja, é uma estrutura que está funcionando ali 24 horas e durante a noite essas estruturas estão iluminadas, que é um outro tipo de impacto, que é o impacto associado à luz, que também afeta a vida marinha, afeta as aves que vivem naquela região. Além das 4 usinas, 36 torres de transmissão estão sendo instaladas nessa mesma região. O projeto é de uma empresa turca e o orçamento passa dos 3 bilhões de reais. O Ministério Público Federal também questiona a instalação das termoelétricas na Baía de Sepetiba e moveu 2 ações para tentar impedir o projeto. Uma contra as usinas e outra contra as torres de transmissão. Essa colônia é a mais próxima da Bahia, fica a cerca de 5 quilômetros rio acima. Os trabalhadores reclamam que já não conseguem usar nem mais rede de pesca. Esta área desse tráfego intenso das embarcações que a empresa utiliza realmente impede a atividade da pesca, porque uma vez que a gente solta a nossa rede, avistando uma embarcação, a gente tem que safar a rede, embarcá-la novamente e dessa forma a gente fica impedido realmente de exercer a atividade da pesca. O diretor da empresa disse que as usinas vão funcionar por 44 meses, mas que só entram em operação depois do licenciamento. Não existe ainda a autorização para operação, nós só temos a autorização, a licença para a construção da linha de transmissão, que já está praticamente pronta. Não vamos operar, não vamos instalar enquanto não tivermos a licença de operação das usinas termoelétricas. O diretor disse também que a empresa estuda uma forma de compensação para os pescadores. Nós estamos dialogando com as comunidades pesqueiras, mapeando isso, entendendo isso para poder diagnosticar e trazer os pleitos deles para a decisão sobre a compensação, que será junto com a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, a Secretaria Estadual de Pesca e junto com o INEA. Então existe esse diálogo, nós estamos sensíveis aos potenciais impactos deles e estamos diagnosticando isso e conversando com todos os pescadores e as comunidades ribeirinhas. O FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, abriu um prazo para a renegociação das dívidas. O desconto pode chegar até 99%. Esses papéis nas mãos do William representam uma dívida feita ao realizar o sonho do ensino superior. Ele entrou numa universidade particular em Marília em 2013 para cursar psicologia. E depois de concluir os estudos, começaram as dificuldades financeiras e um longo compromisso com o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. É animador o fato de você concluir o curso, mas ao mesmo tempo desanimador por não conseguir concluir a parte mais importante de tudo isso, que é basicamente pagar aquilo que você de fato usou. Ele faz parte dos mais de 1 milhão de alunos inadimplentes do financiamento. Desde o dia 7 de março, era possível fazer a renegociação dessas dívidas por meio de uma medida provisória e que agora virou lei. A proposta beneficia estudantes com mais de 90 dias de atraso da parcela, mas só vale para contratos feitos até o segundo semestre de 2017. William se enquadra na proposta, até pensa em quitar o débito, que além de ser alto, preocupa o jovem. O seu curso girou em torno de quanto, mais ou menos, tem uma média? A última vez que eu vi, consta 74 mil e qualquer coisa, mas aí por conta de juros e tudo mais, já beirava os 85 mil reais.
Então é um valor relativamente alto, né? Mesmo tendo, sei lá, 99% de desconto, ainda ficaria um valorzinho relativamente alto, e por conta de não estar trabalhando, mesmo esse valor que seria baixíssimo, perto do valor total, seria quase impossível nesse momento. O projeto deixa claro que aqueles inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ou que tenham recebido auxílio emergencial no ano passado poderão negociar uma redução de até 99% no valor da dívida. Para o restante, o limite máximo de redução é de 77%. De acordo com os dados do governo federal, 2,4 milhões de contratos do FIES foram realizados até o ano de 2017. O saldo devedor dos universitários somou quase 107 bilhões de reais. Isso, para as universidades particulares, resultou na diminuição dos contratos e, consequentemente, menos alunos nas salas. Roberto é procurador institucional desta universidade em Tupã. Nos últimos anos, poucos alunos ingressaram pelo FIES aqui, efeito da inadimplência que o local vem sentindo há pelo menos 5 anos. Nós acreditamos que isso chegou a cerca de 30% dos nossos alunos. Então a perda foi muito grande, né? E agravado pela pandemia, essa situação realmente ficou muito ruim. Com esse desconto, nós acreditamos que a situação dos alunos e também da própria instituição acaba melhorando, porque regulariza essa inadimplência. Veja a seguir as celebrações de São Pedro junto com Bumba Meu Boi no Maranhão. E também tem a onça que deu maior susto e trabalho para ser devolvida à natureza. Até já! Estamos de volta. Nessa época de festas juninas, padarias de São Paulo estão investindo nos quitutes típicos para atrair mais clientes, principalmente aquele pessoal que prefere ficar em casa. Aí os comerciantes estão criando cestas para fazer a entrega a domicílio dessas comidas que ninguém resiste em época de São João. Preparado para passar vontade? Tá pintando na sua tela o cardápio que anuncia em qual mês estamos. Na quermesse da padaria dá para encontrar de tudo. Nós fabricamos o quentão, o vinho quente, arroz doce, canjica, curau, e além desses produtos tradicionais que as pessoas procuram, né? Pipoca, algodão doce, doce de batata, doce de abóbora. Algumas pessoas são atraídas pelo cheiro. O que você achou desse cheirinho que você sentiu aqui? Muito bom, eu quero experimentar um pouco. Outras pela tradição. Nós somos do interior, tá? Então a gente tem já na tradição aí da juventude esse gosto pelo milho, esses produtos derivados de milho. É uma festa de sabores que podem ser apreciados sem sair de casa. Como é uma época que traz mais lucro para as padarias, elas apostam nos deliveries. Outra estratégia é estender o período de comidas juninas. A partir da segunda quinzena de maio já começamos a colocar os itens, né? E ficamos durante maio, junho, julho, e no início de agosto a gente ainda deixa um certo tempo que ainda tem procura desses itens. Aqui nessa padaria, na Zona Sul, além da venda individual de cada item típico, eles tiveram uma ideia que começou lá no início da pandemia e ficou, que é justamente essa daqui, a venda de um kit já montado. E tudo isso, nessa época do ano, aumenta pelo menos em 30% o faturamento da padaria em comparação com outros meses. No kit vem os mais pedidos: cocada, canjica, curau, e dá para servir até 4 pessoas. Escolhemos uma gama de produtos e alguns dias antes da festa junina nós já começamos a inserir dentro de loja. E aí faz uma seleção dos produtos mais vendidos nesses anos todos, os produtos mais tradicionais da casa nós mantemos e aí acompanhamos as tendências de mercado. Lucro no caixa das padarias e a animação para quem vai sair carregado para fazer a festinha em casa. Canjica, arroz doce que eu adoro, canjica ele adora. Aí que mais amor nós vinho quente, quentão, essas coisas a gente ama, né? A gente já chegou, a entrada a gente já viu aquele cheirinho gostoso e aí, né, não teve jeito, tivemos que levar. Essa hora então, hein?
Olha só, os romeiros que participam dos festejos do Divino Pai Eterno em Goiás se preparam para um dia especial. É que amanhã acontece o tradicional desfile dos carreiros. Quem conta isso pra gente é o João Vitor Guedes. Olá para você ligado no Brasil TV, este é o chamado Portal da Fé. Ponto que dá início à trajetória de 18 quilômetros que separam Goiânia de Trindade, na região metropolitana. Durante a Romaria do Divino Pai Eterno, muitos fiéis fazem esse trajeto a pé. Mas os católicos também chegam de carro, de ônibus, em caravanas, isso de todos os cantos do país. Segundo a Prefeitura de Trindade, até domingo, a cidade deve receber 5 milhões de fiéis de todas as partes do Brasil. E nesta quinta-feira, acontece o grande desfile dos carros de boi. O desfile que é patrimônio cultural brasileiro desde 2016. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. E a gente continua falando de fé. Tá lembrado que hoje é dia de São Pedro e a celebração de São Pedro reuniu devotos, é claro, de São Pedro e também os praticantes do Bumba Meu Boi no Maranhão. Uma multidão tomou o Largo de São Pedro em São Luís já na noite de ontem. E durante toda a madrugada, grupos de Bumba Meu Boi saíam dos arraiais espalhados pela cidade direto para subir a escadaria da capela, construída há 74 anos em homenagem ao santo. Lá dentro, a reverência vinha nos ritmos dos pandeirões e das matracas, instrumentos tradicionais desses grupos folclóricos. A tradição centenária marca o fim da temporada junina, com um agradecimento ao santo protetor dos brincantes, como são chamados os participantes do Bumba Meu Boi. O manejo é bem positivo, entendeu? Cansativo a noite toda, né? Já foi 4 apresentações. Muitos devotos se misturaram aos grupos para homenagear São Pedro ou pagar promessas. O seu Ângelo venceu a Covid e chegou à capela de joelhos. Paguei minha promessa hoje, que eu fui cometido pela Covid. E passei muito ruim, muita dificuldade e até hoje ainda sinto sequela, mas agradeço a Deus por estar vivo e a São Pedro. O dia amanheceu e os grupos de Bumba Meu Boi continuaram chegando ao Lago de São Pedro para subir as escadarias e agradecer ao santo. A imagem de São Pedro seguiu para uma procissão marítima, para mais homenagens ao também padroeiro dos pescadores. Por 1 hora, seguiu de barco pela Baía de São Marcos, acompanhado por devotos que estavam em outras embarcações. Esse que eu ia lembrar, né? São Pedro é padroeiro dos pescadores, também lá no Rio Grande do Sul, estado onde eu nasci, na cidade de Rio Grande, que tem como padroeiro São Pedro. Para a gente encerrar, te contamos agora daquela onça que apareceu lá em Londrina, levou 7 horas para ser capturada e ela passou por exames para ser devolvida à natureza, bem longe da área urbana. Quem conta pra gente é a Mônica Dal. A onça parda é um macho, tem quase 4 anos de idade e cerca de 60 quilos. Todas as informações do animal foram catalogadas e enviadas para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, para que a espécie seja protegida e monitorada. Neste hospital veterinário de Londrina, a onça recebeu o nome de Tarek e passou por vários exames. Foram análises de sangue, fezes e arcada dentária. Essas imagens feitas no hospital mostram a onça sob efeito do sedativo, logo que foi capturada. Os resultados não podiam ser melhores. Extremamente saudável e apto para soltura, né, para vida livre. Então ele está muito bem de saúde. O bichinho, que nas imagens parece tranquilo, deu muito trabalho para equipes da Guarda Municipal e bombeiros de Arapongas. Desde a primeira visualização, a captura demorou 7 horas e teve apoio de drones e uma retroescavadeira. Curiosos se aglomeraram nos fundos da UPA da cidade, onde ela se escondeu assustada. A cada movimento, uma emoção dos moradores. Quem chegou primeiro foi Felipe, biólogo. Ele resgata animais como voluntário e está sempre de olho no aparecimento de espécies silvestres na região. É um animal que a gente já está há 4 anos monitorando. Eu não monitoro só esse, monitoro mais 3, né, em várias cidades aqui da região. Então a gente faz um trabalho bem legal aqui, né, tenta salvar todos os animaizinhos selvagens aí, desde de serpentes, né, até a onça, que teve esse caso aí. Segundo especialistas da universidade, essa espécie é conhecida e possivelmente apareceu na cidade atrás de alimento. A próxima corrida dessa onça aqui será em direção ao seu habitat, um local sigiloso, que foi definido pelos veterinários da Unifil. Precisa ter uma quantidade de alimento, né? Então, animais de quais ele se alimenta, por exemplo, paca, outros pequenos roedores.
e ser um local também onde não tenha uma população de onças pardas também, para não ter disputas de território. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Nacional, que começa às 8h30 pelo horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.